considerando só o grafeno, que é uma monotônico, só o grafeno. Mas, por exemplo, esse trabalho com grafeno também, por exemplo, tem uma coisa que você está vendo, é grafeno enrolado. Você pode ter outros, você pode ter grafite, que já não é o grafeno planar. Você pode ter esses tubos, né? Esses tubos de fluorenos, eu acho, né? Eu não sei, quer dizer, mas de qualquer maneira, você pode ter uma topologia diferente, mas o teu fenômeno superficial. Eu não sei se tem eu não conheço nenhum exemplo em que você possa introduzir esse setor aqui no grafeno. Não estou dizendo que não existe, estou falando, eu não conheço, e pelo que eu vejo na literatura, eu acho muito pouco provável que esses campos extras possam ter efeito no grafeno. Eles poderiam ter mais efeito em materiais desse tipo aqui. Material tipo supercondutor, em que você pode ter assim, uma correlação maior entre os planos supercondutores. Porque nessa cerâmica você organiza tudo em plano, né? Então você tem os planos de oxigênio e cobre. E é onde você tem o fenômeno, quer dizer, você tem os pares condensados se formando. A questão é, você poderia perguntar, será que um elétron daqui se correlaciona com um elétron daqui para formar um par condensado? Será que a supercondutividade ela tem um pé no plano e outro pé no outro plano? Aí já começaria a ter possibilidade de eu introduzir esses efeitos extras. O que a gente sabe é que a correlação entre elétrons é muito grande. Os pares condensados não são feitos com elétrons vizinhos, são feitos com elétrons que podem ter, às vezes, 3.000 camadas atômicas de distância. Aí você pega um elétron aqui e pega um elétron que está aqui a 3.000 angstroms. Quer dizer, a correlação no supercondutor não é feita por elétrons vizinhos que se tornam pares condensados. Até porque, se os elétrons são muito vizinhos, a interação eletromagnética é forte o suficiente para fazer a repulsão. Então, na verdade, o par condensado, quer dizer, um elétron se liga com o outro para formar esse par de Cooper, mas são elétrons que têm uma separação espacial razoavelmente grande, porque eles são ligados. Então, a interação eletromagnética deve ser vencida por alguma outra força de coesão, que é a troca de fônons. Então, esses elétrons, eles interagem trocando os fônons, que são os modos de vibração da rede. Os fônons promovem a atração entre os elétrons, mas os elétrons se repelem. Só que eles estão a distâncias muito grandes, então a repulsão perde para a atração dos fônons, e aí o par condensado se forma e a supercondutividade se dá. Mas são elétrons muito distantes, mas nesse plano. Não seria um elétron daqui com outro elétron daqui. Claro que tem também, mas é uma fração irrisória. Por isso que você considera o fenômeno eminentemente planar. Tá certo? Professor, oi. Mas nesse tipo de sistema faz sentido incluir o termo de Chern-Simons? Porque pensando que ele é uma aproximação, pelo menos no caso da supercondutividade, que é uma aproximação de 4 dimensões, faz sentido eu perder coisas, mas faz sentido eu ganhar coisas? Faz, pelo seguinte, porque o que caracteriza genuinamente o supercondutor? É a expulsão do fluxo magnético. No supercondutor, o campo magnético é expelido. O campo elétrico é zero no interior do condutor, o campo magnético não. Quando ele entra em regime de supercondutividade, você expele o campo magnético. Para você expelir o campo magnético, basicamente o que tem que acontecer, você tem que ter, é como se o teu fóton, o teu fóton fica massivo. Então, para você ter um fóton massivo, você tem que introduzir o termo de Chern-Simons. Era isso que eu ia dizer agora. A característica maior do termo de Chern-Simons, na eletrodinâmica em 3 dimensões, é que ela dá fóton massivo. Então, com o fóton massivo, quando você tem algo desse tipo, né, rotacional de D mais N2A igual a zero, então igual a J aqui, a função de correlação rotacional é a gradiente da divergência menos um laplaciano. Então, a gente tem algo desse tipo assim, um laplaciano mais N2. Então, a relação de dispersão agora, ela tem uma massa. Então, o fóton ficando passivo, você agora tem uma interação eletromagnética que cai, né? E cai para a distância. Então, isso aqui que faz a blindagem. Então, você associa a massa do fóton, quer dizer, dentro do supercondutor, não é uma imagem assim, o fóton, é como se o fóton ficasse macio. Não, o fóton dentro do supercondutor é macio. O fóton que vem do Sol, o fóton que está saindo dessa luz, esses caras não são macios. Mas a interação eletromagnética, ela pode entrar num regime em que há uma transição de fase, quer dizer, dentro do supercondutor há uma transição de fase,
E a interação eletromagnética passa a ser blindada, ela é muito blindada, porque aparece o fóton e a massa. E a massa desse fóton, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Na verdade, ela é o inverso do comprimento de onda de Compton. Quer dizer, é como se você tivesse isso aqui, o comprimento de onda de Compton dessa partícula é H cortado sobre MC. Quer dizer, o fóton massivo, ele tem agora o comprimento de onda de Compton. Esse comprimento de onda de Compton é o comprimento de penetração do campo magnético. O campo magnético ele é praticamente expulso, ele fica só muito próximo da fronteira. E aí, esse comprimento de penetração está ligado à massa do fóton. Então, você precisa do termo de Chern-Simons por causa do chamado efeito Meissner. Segura. Vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho e ver o seguinte aqui. Teve uma equação mais ou menos assim, né? Divergente do vácuo, né? Divergente de E. Aqui vai ser mais um psi, ou menos um psi, vou colocar aqui, vai ser algo desse tipo, né? Menos um psi d igual a zero. Eu estou pensando nas equações do vácuo, né? E aqui a gente tinha rotacional de E igual a menos dB dt. Algo assim. Então, e a gente tinha aqui embaixo uma equação que era algo desse tipo, que era rotacional, o gradiente dual, perdão, né? Gradiente dual de B. Aqui eu acho que tinha alguma coisa, um psi sobre C2, vamos colocar assim, acho que tinha um C2 aqui, a gente vai poder ver isso agora. Aqui aparecia o dual do campo elétrico. E aqui 1 sobre C2, algo assim, 1 sobre C2 dt. Tinha alguma coisa assim. Então era basicamente, vocês vão acertar isso na hora que vocês fizerem o princípio variacional, mas a forma das equações de Maxwell é basicamente essa. Então a gente pode pensar em tirar a relação de dispersão. Lá em 4 dimensões, como é que a gente tira a relação de dispersão do fóton? A gente pega essa equação do campo elétrico, deriva em relação ao tempo aqui e fica dE/dt. E o dE/dt a gente usa para cá com esse rotacional, só para a gente lembrar aqui do roteirinho, né? Se a gente quiser tirar a relação de dispersão tanto para E quanto para B, né? Então a gente vai lá pegar a equação que tem, pegar a Faraday-Lenz, Ampère Max, rotacional de B, igual a 1 sobre C2 dE/dt. Então a gente tira a derivada temporal rotacional de dB/dt, mas dB/dt é menos o rotacional do campo elétrico. Então, vai ficar 1 sobre C2. Ele vem em relação ao tempo, essa equação aqui. Então, ficou uma equação derivada segunda no tempo de E, e aí o dB/dt a gente usa para dentro do rotacional de E. Rotacional do rotacional é o gradiente da divergente do vácuo, divergente de E é zero, menos o laplaciano. Então, vai ficar laplaciano menos 1 sobre C2 de D2, então, quer dizer, a gente ganha a equação de onda, a gente ganha algo que é 1 sobre C2, D2 dt2, menos o laplaciano é igual a zero. Então, o campo elétrico satisfaz a equação de onda, então fica ômega2 aqui, ômega2 sobre C2, igual a kappa2. Então, a gente é ômega, né, a relação de dispersão entre ômega, a frequência, e o vetor de onda. E faz a mesma coisa no campo magnético, pegando a equação de Faraday-Lenz, né? Pegando o rotacional de E. O rotacional de E igual a menos dB/dt. Aí tira a derivada temporal aqui, a rotacional de dE/dt. Menos d2/dt, né? E aí o dE/dt é 1 sobre C2, fica C2 aqui, rotacional de B. Aí de novo, rotacional e rotacional é o gradiente do divergente. A do divergente do campo magnético é zero, do vácuo fora do vácuo. E aí fica C2 laplaciano lá vai, então a gente ganha de novo a equação de onda. Então a gente precisa mexer
Sempre põe uma equação homogênea e uma equação inhomogênea, mas no vácuo não tem fonte. Então, por exemplo, se a gente pegasse, por exemplo, essa equação aqui, vamos pegar essa equação, se eu derivar em relação ao tempo, eu vou ter vou pegar essa aqui, que é melhor, porque a gente pega direto dele. Se eu pegar essa equação que derivar em relação ao tempo, nós vamos ter rotacional de dE dt igual a menos d2 dt2 do d. Tá certo. Só que agora, dE dt está aqui. Então, se eu tirar o dual dessa equação, vamos lá. Se a gente tira o dual do dual, né, se eu pegar o dual do campo elétrico, a componente I do dual é epsilon em J, perdão, epsilon em J, dJ, dJ. Então, isso aqui é a componente do dual. Se eu tirar o dual do dual, daí é epsilon IJ, dual PJ. Estou tirando o dual do dual. Só que PJ é epsilon IJ, epsilon JK é K. Epsilon IJ, epsilon JK dá menos o delta. Então, o dual do dual é menos o vetor, né? Vou pegar o dual duas vezes, eu ganho menos o vetor. Vou sinal menos aí de uma cadeirinha. O dual do dual, eu já vi dizendo que o dual do dual era o próprio. Se for euclidiano, provavelmente. Se for um espaço. Para mim, Minkowski não é. Né? Se você tirar o dual do dual, por causa do epsilon, depende das propriedades. Se você pegar 4 dimensões euclidianas, 4 dimensões euclidianas, aí sim, 4 dimensões, eu estou sem óculos, quem é? Quer falar comigo? Ah, não, então tá, eu estou sem óculos, não estou nem enxergando quem é. E nem conheço essa camisa. Então, se você tirar o dual do dual num espaço euclidiano, mas em 2 dimensões euclidianas, não. O dual do dual ele pode ser uma involução ou uma anti-involução. Depende da métrica do espaço, depende do X. Então, nós estamos tendo um exemplo típico aqui. Se você tirar 2 vezes o dual, você não obtém o original por causa disso aqui. A métrica é euclidiana. Se você tivesse um espaço de Minkowski bidimensional, provavelmente o dual do dual, se você tivesse algo assim, é tio mi igual a epsilon mi L. Você está tirando o dual. Vamos tirar o dual do dual. É tio mi. É epsilon mi é tio mi. Mas isso aqui é epsilon mi epsilon mi kappa é kappa. Agora, se você tem isso aqui, epsilon mi, então você tem epsilon 0,1, epsilon 0,1, epsilon 0,1, então esse carinho aqui é mais 1, esse carinho aqui é menos 1. Então também aqui não vai dar, isso aqui é menos delta de kappa ni. Então, de kappa ni. Então, isso aqui também, nesse caso aqui, o dual do dual também vai ser uma anti-involução. Se você tiver agora, pegar aqui, você tem 4 dimensões euclidianas, pegar algo desse tipo assim. Então, aí o dual tem que ser bidimensional, são tensores de rango 2. Epsilon J igual dual epsilon I J kappa L B kappa S. Você está no espaço euclidiano quadridimensional. Aí, se você tirar o dual do dual, você vai produzir algo como sendo epsilon I J kappa L epsilon kappa L N. Aí, se você for usar aqui as propriedades de expressar o cima e embaixo, kappa L N. Se você agora expressa isso aqui em função dos Lev-Tivita, ou dos Kronecker, isso aqui é um meio de delta IN, delta JN, menos delta IN, delta de JN, com sinal mais. Então, esse cara aqui, o dual do dual é ele mesmo. Então, em 4 dimensões euclidianas, o dual do dual reproduz o original, mas em 2 dimensões euclidianas, não. Você sonhou de falar? Você ouviu falar? Não, eu fiz a conta pro dual do tensor eletromagnético, dual do tensor eletromagnético, eu tinha dado o próprio. Em 4 dimensões minkowskianas? Eu tinha usado o epsilon em cima mais 1 e o epsilon embaixo menos 1. Ó, F tio é um meio de epsilon mi kappa L F kappa 0. Isso aqui é a definição Minkowski, espaço de Minkowski.
Agora, F de I menos 1/2 do epsilon de I F de kappa. Temos um espaço de hipótese de ensinamento. Se o dual do dual em 4 dimensões de hipótese fosse o que você está falando, nós poderíamos ter um campo eletromagnético autodual. Isso não pode, porque E vai em B e B vai em menos E. Você lembra lá, você já estudou isso no eletromagnetismo, provavelmente até na graduação. As transformações de dualidade nas equações de Mach são E vai em B, B vai em menos E. Então, isso te garante que você não pode definir um tensor autodual em 4 dimensões se ele for real. Então, um tensor real e autodual em 4 dimensões é identicamente nulo, por causa disso. Então, o dual do dual em 4 dimensões é assim. Você vai ensinar. Eu acho que esse mesmo. É isso mesmo. É a média. Cuidado. Cuidado. A média de hipótese, quer dizer, quando você tem isso aqui, ó, epsilon, ni, kappa, lambda, epsilon, kappa, lambda, alfa, beta, no espaço euclidiano é com sinal mais. No espaço de hipótese, isso aqui é menos 1/2 do delta de alfa ni, delta de beta ni, menos delta de alfa ni, delta de beta ni. Então, os 4 esse menos aqui faz toda a diferença. Tá, então, só para corrigir aí você e quem mais puder estar pensando, o dual nem sempre é o objeto original. O dual, você tem espaço, tempo, acontece isso. Se você pegar o dual é menos 1 elevado a uma certa potência vezes o objeto original. E esse cara aqui depende da dimensão. Então, dependendo da dimensão, isso dá 1, dependendo da dimensão, isso dá menos 1. Tá? Então, não necessariamente o dual, que nem o complexo conjugado. Você tem espaço-tempo extensorial aqui. O barrado do barrado não é o objeto original, menos ele. Então, a operação de dualidade, ela pode ser uma involução ou uma anti-involução. Ela, 2 vezes feita, ela pode dar o oposto do original, certo? É o que está acontecendo aqui, tá? Então, em 2 dimensões planares, aí só para você lembrar, né? Que se a gente tirar o dual, do dual, a gente tem menos o campo original. Fala disso aqui, tá? Hoje, epsilon e J. Né? Epsilon e J vezes epsilon J kappa é menos delta de I. Tá? 2 dimensões euclidianas, tá legal? Claro, dual só pode definir em dimensão par. E aí, dependendo da dimensão par também, isso pode acontecer. Mas me impõe que também dá menos. Dá menos. Tá legal, deixa eu apagar isso aqui eu apaguei. Você estava fazendo isso aí. Estava isso aqui. Vamos voltar, vou dar só pegar aquela equação ali. Então a gente estava fazendo isso. Rotacional do dE/dt, né? Tá lá. Rotacional de dE/dt igual a menos d2 dt2 do partido. Então vamos no intervalo, só para ser. Então a gente vai até 6 horas, tá? De intervalo. Vamos? Sério, ontem eu vi o retrato.